Capítulo 15. A Oficina do Diabo. O sétimo mal básico. Como proteger-se contra influências negativas. Além dos 6 medos básicos, as pessoas sofrem de mais um mal, que prepara um terreno fértil para receber as sementes do fracasso. Um mal tão sutil que sua presença frequentemente passa despercebida. Uma fraqueza mais arraigada e fatal do que todos os outros 6 medos. Na falta de uma denominação melhor, vamos chamar de suscetibilidade a influências negativas. Aqueles que acumulam grandes riquezas sempre se protegem contra esse mal. Os pobres, não. Os bem-sucedidos em qualquer profissão devem preparar a mente para resistir a ele. Se a sua intenção ao tomar conhecimento desta filosofia é conquistar riquezas, analise-se cuidadosamente para descobrir se é suscetível a influências negativas. Sem essa autoanálise, você perderá o direito ao objeto dos seus desejos. Depois de ler as perguntas, responda-as cuidadosamente, como se procurasse um perigo escondido, e trate as suas falhas como trataria um inimigo mais palpável. Você pode prevenir-se contra roubos com a ajuda da lei, mas o sétimo mal básico é de muito mais difícil prevenção, pois ataca a qualquer momento, sem que se perceba sua presença. Além disso, usa uma arma invisível, que consiste meramente em um estado de espírito. A ameaça lançada por esse mal é ainda mais grave, por serem suas formas de ataque tão variadas quanto são as experiências humanas. Às vezes penetra na mente por meio de palavras bem intencionadas dos próprios parentes. Em outras ocasiões, vem de dentro do próprio indivíduo, provocado por sua atitude mental. É sempre tão mortal quanto veneno, embora de efeito lento. Como proteger-se contra influências negativas? Para proteger-se contra influências negativas, sejam elas criadas por você ou resultado das atividades de gente pessimista com quem convive, reconheça e utilize a sua força de vontade até construir em sua mente um muro de imunidade. Saiba que todo ser humano é, por natureza, indolente, apático e suscetível a qualquer sugestão que esteja em harmonia com suas fraquezas. Reconheça ser, por natureza, suscetível aos 6 medos básicos e adote hábitos que os neutralizem. Reconheça que influências negativas são difíceis de identificar e que frequentemente agem por meio do próprio subconsciente. Portanto, mantenha a mente fechada a todos aqueles que queiram abater ou desestimular você. Esvazie a caixa de remédios, jogue fora as pílulas e pare de falar em gripes, dores e doenças imaginárias. Busque a companhia de gente que incentive você a pensar e agir em seu próprio benefício. Não espere problemas, pois eles costumam atender aos chamados. Sem dúvida, a fraqueza mais comum do ser humano é o hábito de deixar a mente aberta a influências negativas de outras pessoas. Essa fraqueza é ainda mais perigosa porque a maioria das pessoas não a reconhece em si ou, quando o fazem, não procuram corrigi-la, deixando que se instale, até tornar-se uma parte incontrolável de seu modo de ser. Para ajudar aqueles que querem ver-se como realmente são, foi elaborada uma lista de perguntas. Leia-as e responda a elas em voz alta para ouvir o som da própria voz. Assim vai ser mais fácil dizer a verdade. Perguntas para autoanálise. 1. Você reclama com frequência de sentir-se mal? Em caso de resposta afirmativa, por quê? 2. Você repreende os outros por qualquer motivo? 3. Você comete enganos frequentes em seu trabalho? Em caso de resposta positiva, qual é a causa? 4. Você emprega palavras sarcásticas e agressivas? 5. Você evita deliberadamente a companhia de outras pessoas? Em caso de resposta positiva, por quê? 6. Você sofre com frequência de má digestão? Em caso de resposta positiva, por quê? 7. A vida lhe parece vazia e o futuro desanimador? Em caso de resposta positiva, por quê? 8. Você gosta do seu trabalho?
Em caso de resposta negativa, por que não? 9. Você sente autopiedade? Em caso de resposta positiva, por quê? 10. Sente inveja de quem é mais bem-sucedido do que você? 11. A qual das situações você dedica mais tempo, ao sucesso ou ao fracasso? 12. Com o passar dos anos, a sua autoconfiança aumenta ou diminui? 13. Você aprende com os próprios erros? 14. Permite que algum parente ou conhecido aborreça você? Em caso de resposta positiva, por quê? 15. Você às vezes é só animação e em outros momentos cai em total desânimo? 16. Quem mais influencia você? Por quê? 17. Você tolera influências negativas ou desanimadoras que poderia evitar? 18. Você negligencia a aparência pessoal? Em caso de resposta positiva, por quê? 19. Você consegue afastar os problemas, mantendo uma atividade produtiva, a ponto de não ter tempo para deixar-se atingir por eles? 20. Você se consideraria uma pessoa fraca caso permitisse que outros tomassem decisões em seu lugar? 21. Procura se alimentar de modo saudável sempre ou apenas quando sente algum tipo de mal-estar? 22. Quantos aborrecimentos evitáveis incomodam você? Por que os tolera? 23. Você recorre a bebidas, tóxicos ou cigarros para acalmar os nervos? Em caso de resposta positiva, por que não exerce a força de vontade? 24. Alguém importuna você constantemente? Em caso de resposta positiva, por quê? 25. Você possui um importante objetivo definido? Qual é? Quais são os seus planos para alcançá-lo? 26. Você sofre de algum dos 6 medos básicos? Em caso de resposta positiva, quais são eles? 27. Você adota algum método de proteção contra influências negativas? 28. Você faz uso deliberado da autossugestão para desenvolver uma mentalidade positiva? 29. O que você valoriza mais, bens materiais ou o dom de controlar os próprios pensamentos? 30. Você se deixa influenciar com facilidade, mudando de opinião constantemente? 31. Você hoje acrescentou algo de valor aos seus conhecimentos ou ao seu estado de espírito? 32. Você enfrenta as circunstâncias adversas ou foge à responsabilidade? 33. Você analisa os erros e fracassos, tentando tirar deles algum proveito ou adota a atitude, isso não é problema meu? 34. Quais são os seus 3 piores defeitos? O que tem feito para corrigi-los? 35. Você incentiva outras pessoas a lhe contarem os problemas delas, de modo que possa ajudá-las? 36. Você tira das experiências diárias lições ou influências que contribuam para o seu crescimento pessoal? 37. A sua presença costuma influenciar negativamente outras pessoas? 38. Que hábitos você considera mais irritantes nos outros? 39. Você tem opinião própria ou deixa-se influenciar por outras pessoas? 40. Você é capaz de desenvolver um estado mental que sirva de proteção contra influências negativas? 41. O seu trabalho lhe inspira fé e esperança? 42. Você está consciente de possuir forças espirituais capazes de manter a mente livre de qualquer forma de medo? 43. A religião ajuda você a manter uma mentalidade positiva? 44. Você se sente no dever de participar dos problemas alheios? Por quê? 45. Se você acredita no ditado, dize-me com quem andas e te direi quem és, que conclusões tira a seu respeito ao observar o seu grupo de amigos? 46. Qual é a ligação, se é que existe alguma, entre as pessoas mais próximas a você e alguns aspectos em que se sente infeliz? 47. Seria possível alguém considerado por você como seu melhor amigo ser, na verdade, o pior inimigo, por causa da influência negativa que exerce sobre a sua mente? 48.
Quais são as regras empregadas por você para determinar quem lhe faz bem e quem lhe faz mal? 49. Você se cerca de pessoas mentalmente superiores ou inferiores? 50. Das 24 horas do dia, quanto tempo você dedica a trabalho, b. sono, c. descanso e lazer, d. aquisição de novas informações e tempo livre? Entre os seus conhecidos, quem a. mais oferece estímulo, b. mais faz advertências, c. mais o desestimula, d. mais o ajuda de várias maneiras? 51. Qual é o seu maior aborrecimento? Por que tolera a situação? 52. Quando alguém lhe dá um conselho sem ser solicitado, você o aceita sem questionar ou procura descobrir os motivos que estão por trás? 53. Qual é o seu maior desejo acima de tudo? Você pretende realizá-lo? Abriria a mão de todos os seus outros desejos em favor desse? Quanto tempo dedica por dia à realização desse desejo? 54. Você muda de ideia com frequência? Em caso de resposta positiva, por quê? 55. Você costuma terminar as tarefas que inicia? 56. Você se impressiona facilmente com grandes empreendimentos, títulos profissionais, nível de formação ou bens materiais de outras pessoas? 57. Você se deixa influenciar pelo que os outros pensam ou dizem a seu respeito? 58. Você trata as pessoas de acordo com a condição social ou financeira delas? 59. Quem é o ser vivo que você mais admira? Em que essa pessoa é superior a você? 60. De quanto tempo você precisou para estudar essas perguntas e responder a elas? É necessário pelo menos um dia. Se respondeu com sinceridade, você agora conhece mais a seu respeito do que a maioria das pessoas. Estude bem as perguntas e as respostas. Durante vários meses, releia tudo uma vez por semana e vai surpreender-se com a quantidade de informações importantes que terá adquirido por meio de um método tão simples. Se tiver dúvida quanto a algumas respostas, peça ajuda a alguém que conheça você bem e não tenha qualquer motivo para querer agradar. Veja-se pelos olhos do outro. A experiência pode ser interessantíssima. Se existe alguma coisa sobre a qual você tem controle absoluto, são os seus pensamentos. Esse é o fato mais significativo e inspirador, o reflexo da natureza divina do homem. Essa prerrogativa divina é o único meio de controlar o destino. Se você não controlar a própria mente, não terá o controle de coisa alguma. Se for deixar de lado algum dos aspectos da vida, que sejam os bens materiais. A mente é o seu estado espiritual. Proteja-a e use-a com o cuidado que se dispensa a um bem muito valioso. Para isso você tem força de vontade. Infelizmente, não existe qualquer proteção legal contra aqueles que, de propósito ou por ignorância, envenenam as mentes alheias com sugestões negativas. A essa forma de destruição deveriam ser aplicadas penas pesadas, pois as sugestões negativas impedem as chances que o indivíduo teria de adquirir bens materiais protegidos por lei. Homens de mente negativa tentaram convencer Thomas Edison de que ele não conseguiria criar uma máquina capaz de registrar e reproduzir a voz humana, porque ninguém jamais inventara tal máquina. Edison não acreditou. Ele sabia que quando a mente concebe uma ideia e acredita nela, pode concretizá-la. Foi essa sabedoria que fez dele uma pessoa especial. Homens de mente negativa disseram a F.W. Woolworth que ele quebraria abrindo lojas para vender artigos a 5 e 10 centavos de dólar. Ele não acreditou. Sabia que conseguiria qualquer coisa dentro do razoável desde que tivesse fé. Exercendo o direito de manter afastadas de sua mente as sugestões negativas, Woolworth acumulou uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Homens de mente negativa disseram a George Washington que ele jamais conseguiria derrotar as forças britânicas, muito superiores. Mas Washington exerceu o direito divino de acreditar.
Assim, este livro foi publicado sob a proteção da bandeira dos Estados Unidos, enquanto o nome do Lord Cornwallis está praticamente esquecido. Céticos ridicularizaram Henry Ford quando o modelo tosco do primeiro automóvel circulou pelas ruas de Detroit. Alguns disseram que aquilo jamais funcionaria direito. Outros duvidaram que alguém pagasse por tal geringonça. Mas Ford disse: "Vou circundar a terra com carros confiáveis." E ele o fez. Sua decisão de confiar na própria ideia gerou uma fortuna que nem 5 gerações de seus descendentes seriam capazes de gastar. Para o bem daqueles que pretendem enriquecer, é bom lembrar que existe praticamente apenas uma diferença entre Henry Ford e a maioria dos mais de 100 mil trabalhadores de suas indústrias. Ford controla a própria mente, enquanto os outros nem mesmo tentam controlar as deles. Henry Ford foi citado repetidamente neste livro porque é um excelente exemplo do que um homem com ideias próprias e controle da mente é capaz de conseguir. Sua história derruba a velha desculpa: "Não tive oportunidade." Ford também não teve, mas a criou e persistiu até ficar rico. O controle da mente é resultado da autodisciplina e do hábito. Ou você controla a mente, ou ela controla você. Não existe meio termo. O meio mais prático de controlar a mente é mantê-la ocupada em um propósito definido, apoiado em um bom planejamento. Procure conhecer a história de qualquer pessoa de sucesso e vai perceber que ela controla a mente, direcionando-a para objetivos definidos. Sem esse controle, o sucesso é impossível. 57 desculpas. Os indivíduos que não alcançam o sucesso apresentam um traço em comum: conhecem todas as razões para o fracasso e têm, o que acreditam ser, desculpas incontestáveis para explicá-lo. Algumas são inteligentes, outras justificáveis, mas nenhuma atrai dinheiro. O mundo só quer saber de uma coisa: você alcançou o sucesso? Um estudioso do caráter do ser humano organizou uma lista com as desculpas mais comuns. Leia a lista atentamente e veja se costuma usá-las. Mas não esqueça que a filosofia apresentada neste livro torna todas elas ultrapassadas. Se eu não tivesse mulher, marido e filhos, se eu tivesse influência, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse estudo, se eu arranjasse um emprego, se eu tivesse saúde, se eu tivesse tempo, se os tempos fossem outros, se as pessoas me entendessem, se as condições fossem diferentes, se eu pudesse voltar no tempo, se não fosse o que os outros vão dizer, se tivessem me dado uma oportunidade no passado, se me dessem uma oportunidade agora, se outros não tomassem meu lugar, se nada me impedisse, se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que quero, se eu tivesse nascido em berço de ouro, se eu conhecesse as pessoas certas, se eu tivesse o mesmo talento de outras pessoas, se eu tivesse coragem de falar, se eu tivesse aproveitado as oportunidades, se as pessoas não me irritassem, se eu não tivesse de cuidar da casa e das crianças, se eu conseguisse economizar, se o chefe gostasse de mim, se alguém me ajudasse, se minha família me entendesse, se eu morasse em uma cidade grande, se eu tivesse coragem de começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a mesma personalidade de alguns, se eu emagrecesse, se meus talentos fossem reconhecidos, se eu pudesse tirar férias, se eu conseguisse pagar minhas dívidas, se eu não tivesse falhado, se eu soubesse como fazer, se não estivesse todo mundo contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu encontrasse a pessoa certa para casar, se as pessoas não fossem tão tolas, se minha família não fosse tão extravagante, se eu sentisse mais segurança, se a sorte não estivesse contra mim, se eu tivesse nascido sob uma boa estrela, se não fosse verdade que o que tiver de ser será, se eu não tivesse que trabalhar tanto, se eu não tivesse ficado sem dinheiro, se a minha vizinhança fosse outra, se eu não tivesse um passado, se a empresa fosse minha,
Se as pessoas me escutassem, se, e este é o maior de todos, eu tivesse coragem de me ver como sou, descobriria o que há de errado comigo e corrigiria. Então, teria a oportunidade de aprender com os meus erros e com as experiências alheias, pois sei que algo não está certo, ou já teria chegado aonde deveria estar, se dedicasse mais tempo a analisar minhas fraquezas e menos tempo a inventar desculpas para elas. Inventar desculpas é um passatempo nacional. É um hábito tão antigo quanto a raça humana, mas fatal para o sucesso. Por que as pessoas se agarram a desculpas? A resposta é óbvia. Elas defendem a própria criação. A desculpa é filha da imaginação. É da natureza humana defender a cria. É difícil abandonar um hábito profundamente arraigado, em especial quando serve de justificativa para nossas atitudes. Platão tinha em mente essa verdade quando afirmou: a primeira e melhor vitória é conquistar a própria natureza. Ser conquistado por ela é a derrota mais vergonhosa e abominável. Outro filósofo tinha a mesma ideia quando disse: com grande surpresa, descobri que boa parte da feiura que enxergava nos outros era apenas um reflexo da minha própria natureza. Albert Hubbard escreveu: nunca consegui entender por que as pessoas passam tanto tempo criando desculpas para enganar-se e esconder as próprias fraquezas. Se usassem esse tempo para corrigir-se, não haveria necessidade de inventar desculpas. Para terminar, gostaria de lembrar que a vida é um tabuleiro de xadrez e o seu adversário é o tempo, um jogador que não tolera indecisão. Antes, talvez você tivesse uma desculpa lógica para o fato de não forçar a vida a dar-lhe o que você pede. Agora, porém, a desculpa perdeu a função, porque você está de posse da chave mestra que abre a porta para as abundantes riquezas da vida. A chave mestra é intangível, mas poderosa. É o dom de criar, na sua mente, um desejo ardente de uma forma definida de riqueza. O uso da chave não é cobrado, mas há um preço a pagar se ela não for usada: o fracasso. Sua utilização, ao contrário, traz recompensas de enormes proporções. A satisfação que acompanha quem conquista a natureza e força a vida a dar-lhe o que pediu. O resultado vale o esforço. Que tal começar e convencer-se? Se tivermos afinidade, nos encontraremos, disse o imortal Emerson. Tomo emprestadas suas palavras e termino dizendo: se temos afinidade, já nos encontramos nestas páginas.